Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas glórias aos devotos reunidos. Hoje, nesta aula, vamos estudar o capítulo 13 do canto 11 do Srimad Bhagavatam. Esse capítulo ele está intitulado Hamsa Avatara responde às perguntas dos filhos de Brahma. Então, nesse capítulo, o Senhor Sri Krishna explica a Uddhava como os seres humanos, dominados pelo gozo dos sentidos, ficam presos pelos três modos da natureza e como podem renunciar a esses modos. O Senhor, então, descreveu como ele apareceu em sua forma de Hamsa, diante de Brahma e dos quatro sábios, encabeçados por Sanaka, e lhes revelou diversas verdades confidenciais. Os três modos, bondade, paixão e ignorância, estão relacionados com a inteligência material e não com a alma. Devem-se dominar os modos inferiores da paixão e da ignorância através do modo da bondade. E então deve-se superar o modo da bondade agindo no modo transcendental de bondade pura, mediante a associação com elementos no modo da bondade. A pessoa fica melhor situada nesse modo. Os três modos aumentam suas diferentes influências através de várias classes de escritura, água, lugar, tempo, beneficiários de atividade, naturezas de atividade, nascimento, meditação, mantras, rituais purificatórios e assim por diante. Carente de discriminação, a pessoa se identifica com o corpo material e, consequentemente, com o modo da paixão, que produz miséria, apodera-se da mente, que em geral está no modo da bondade. À medida que desenvolve sua função de decisão e de dúvida, a mente cria desejos intoleráveis de gozo dos sentidos. Pessoas desafortunadas que são confundidas pelos impulsos do modo da paixão tornam-se escravas de seus sentidos. Embora saibam que o resultado final de seu trabalho será o sofrimento, elas não conseguem deixar de ocupar-se em tal trabalho fruitivo. Uma pessoa de discriminação, por outro lado, mantém-se desapegada dos objetos dos sentidos e, utilizando a renúncia adequada, refugia-se no serviço devocional imaculado. O próprio Senhor Brahma não tem causa material. Ele é a causa da criação de todos os seres vivos e é o maior entre todos os semideuses. Contudo, mesmo Brahma está sempre sofrendo agitação
mental por causa dos deveres que tem de executar. Portanto, quando seus filhos, encabeçados por Sanaka, que tinham nascido de sua mente, lhe perguntaram sobre os meios para afastar os desejos de gozo dos sentidos, ele foi incapaz de lhes dar uma resposta. A fim de receber alguma iluminação sobre este assunto, ele se refugiou na suprema personalidade de Deus. O Senhor Supremo, então, apareceu diante dele sob a forma da encarnação de cisne, o Senhor Hamsa. O Senhor Hamsa passou a dar instruções sobre a identidade categórica do eu, os diferentes estados de consciência, que são consciência desperta, sono e sono profundo, e os meios para dominar a existência material. Por ouvirem as palavras do Senhor, os sábios, encabeçados por Sanaka, libertaram-se de todas as suas dúvidas e, em amor maduro por Deus, adoraram-no com devoção pura. Então, essa é a síntese, o resumo desse capítulo. E o verso 1 começa: a suprema personalidade de Deus disse: os 3 modos da natureza material, a saber, bondade, paixão e ignorância, pertencem à inteligência material e não à alma espiritual. Mediante o desenvolvimento da bondade material, a pessoa pode subjugar os modos da paixão e ignorância. E, mediante o cultivo da bondade transcendental, ela pode se libertar até mesmo da bondade material. Quando a entidade viva se situa fortemente no modo da bondade, então os princípios religiosos, caracterizados pelo serviço devocional a mim, tornam-se preeminentes. Pode-se fortalecer o modo da bondade mediante o cultivo daquelas coisas que já estão situadas em bondade, e assim surgem os princípios religiosos. Os princípios religiosos, fortalecidos pelo modo da bondade, destroem a influência da paixão e ignorância. Quando são dominadas a paixão e a ignorância, sua causa original, que é a irreligião, é rapidamente subjugada. Segundo a qualidade das escrituras religiosas, da água, da associação com os próprios filhos ou com as pessoas em geral, do lugar em particular, do tempo, das atividades do nascimento, da meditação, do cantar de mantras e dos rituais purificatórios, os modos da natureza sobressaem de diferentes maneiras. Entre os 10 itens que acabei de mencionar, os grandes sábios que compreendem o conhecimento védico louvaram e recomendaram os que estão no modo da bondade, criticaram e rejeitaram aqueles no modo da ignorância e mostraram indiferença àqueles no modo da paixão. Até que reviva seu conhecimento direto a respeito da alma espiritual e afaste a identificação ilusória com o corpo e a mente materiais, a qual é causada pelos 3 modos da natureza, a pessoa deve cultivar aquelas coisas que estão no modo da bondade. Aumentando o modo da bondade, automaticamente pode-se compreender e praticar os princípios religiosos, e mediante esta prática desperta-se o conhecimento transcendental.
Num bambuzal, o vento, às vezes, fricciona os caules de bambus um no outro, e essa fricção gera um incêndio ardente que consome a própria fonte de seu nascimento, o bambuzal. Desse modo, o fogo se acalma por sua própria ação. Assim também, mediante a competição e interação dos modos da natureza material, são gerados os corpos materiais grosseiro e sutil. Se a pessoa usa a mente e o corpo para cultivar conhecimento, então tal iluminação destrói a influência dos modos da natureza que geraram o seu corpo. Assim, tal qual o fogo, o corpo e a mente são pacificados por suas próprias ações ao se destruir a fonte do nascimento deles. Então, Sri Uddhava disse: meu querido Krishna, em geral, os seres humanos sabem que a vida material traz grande infelicidade futura. Contudo, eles tentam desfrutar a vida material. Meu querido Senhor, como pode alguém que tem conhecimento agir como um cão, um asno ou um bode? A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Uddhava, alguém destituído de inteligência primeiro se identifica erroneamente com o corpo e mente materiais. E quando tal conhecimento falso surge dentro de sua consciência, a paixão material, a causa de grande sofrimento, penetra a mente, que por natureza está situada na bondade. Então a mente, contaminada pela paixão, absorve-se em fazer e mudar muitos planos para o avanço material. Assim, por pensar constantemente nos modos da natureza material, a pessoa tola se aflige com intoleráveis desejos materiais. Quem não controla os sentidos materiais cai sob o controle dos desejos mundanos e então fica confundido pelas fortes ondas do modo da paixão. Tal pessoa executa atividades materiais, apesar de ver claramente que o resultado será infelicidade futura. Ainda que a inteligência de uma pessoa erudita possa se confundir devido aos modos da paixão e da ignorância, ela deve, com cuidado, trazer a mente sob controle. Vendo claramente a contaminação dos modos da natureza, ela não fica apegada. A pessoa deve ser atenta e grave, e nunca preguiçosa ou mal-humorada, dominando os procedimentos de yoga referentes às posturas sentadas e respiração apropriadas. Ela deve praticar a concentração da mente em mim durante o alvorecer, o meio-dia e o pôr do sol. E dessa maneira, a mente deve, pouco a pouco, absorver-se por completo em mim. O verdadeiro sistema de yoga, conforme ensinado por meus devotos, encabeçados por Sanaka Kumara, consiste apenas no seguinte, que, tendo retirado a mente de todos os outros objetos, a pessoa deve absorvê-la direta e adequadamente em mim. Então Sri Uddhava disse: meu querido Keshava, em que ocasião e sob qual forma instruíste a ciência da yoga a Sanaka e outros? Agora desejo conhecer esses fatos. A Suprema Personalidade de Deus disse: certa vez, os filhos gerados da mente do Senhor Brahma, a saber,
os sábios encabeçados por Sanaka indagaram de seu pai sobre o difícil tema concernente à meta última da yoga. Os sábios encabeçados por Sanaka disseram: ó Senhor, as mentes das pessoas naturalmente sentem-se atraídas aos objetos materiais dos sentidos. E de modo semelhante, os objetos dos sentidos, sob a forma de desejo, entram na mente. Portanto, como pode alguém que deseja a liberação e que deseja atravessar a esfera das atividades relacionadas com o gozo dos sentidos, destruir esta relação mútua entre os objetos dos sentidos e a mente? Por favor, explica-nos isto. A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Uddhava, o próprio Brahma, que nasceu diretamente do corpo do Senhor e que é o Criador de todas as entidades vivas dentro do mundo material, sendo o melhor dos semideuses, contemplou seriamente a pergunta de seus filhos encabeçados por Sanaka. A inteligência de Brahma, todavia, estava afetada por suas próprias atividades de criação. E assim ele não conseguiu descobrir a resposta essencial a esta pergunta. O Senhor Brahma desejava obter a resposta à pergunta que o estava desnorteando, e por isso fixou a mente em mim, o Senhor Supremo. Naquele momento, em minha forma de Hamsa, tornei-me visível ao Senhor Brahma. Assim, ao ver-me, os sábios, colocando Brahma à frente, aproximaram-se e adoraram meus pés de lótus. Então, com franqueza, perguntaram-me: quem és? Meu querido Uddhava, os sábios, ávidos por entender a verdade última sobre o sistema de yoga, interrogaram-me dessa maneira. Agora, por favor, ouve enquanto explico o que eu lhes disse. Meus queridos brahmanas, se quando me perguntais quem sou, acreditais que também sou uma alma jiva e que não existe nenhuma diferença básica entre nós, já que todas as almas são, em última análise, unas e sem individualidade, então como pode vossa questão ser plausível ou apropriada? Afinal de contas, qual é a verdadeira situação ou lugar de repouso de vós e de mim? Se ao me perguntaste quem és, vós vos referieis ao corpo material, então devo salientar que todos os corpos materiais se constituem de 5 elementos, a saber, terra, água, fogo, ar e éter. Então devíeis ter perguntado: quem sois vós 5? Se considerais que todos os corpos materiais são, em última análise, unos, constituídos em essência dos mesmos elementos, então vossa pergunta ainda não tem sentido, pois não haveria um propósito profundo em distinguir um corpo de outro. Logo, parece que, ao perguntardes minha identidade, estais apenas falando palavras sem nenhum sentido ou propósito verdadeiros. Dentro deste mundo, tudo o que é percebido pela mente, fala, visão ou outros sentidos, sou eu, somente, e nada além de mim. Todos vós, por favor, compreendei isso mediante uma análise direta dos fatos. Meus queridos filhos, a mente tem uma tendência natural
de entrar nos objetos dos sentidos materiais. E de forma semelhante, os objetos dos sentidos entram na mente. Mas tanto esta mente material quanto os objetos dos sentidos são meras designações que cobrem a alma espiritual, que é parte integrante de mim. A pessoa que assim me alcançou, por entender que não é diferente de mim, compreende que a mente material se aloja dentro dos objetos dos sentidos, em virtude do constante gozo dos sentidos, e que os objetos materiais existem, sobretudo, dentro da mente material. Tendo compreendido minha natureza transcendental, ela abandona tanto a mente material quanto os seus objetos. Vigília, sono e sono profundo são as três funções da inteligência e são causados pelos modos da natureza material. Verifica-se que a entidade viva dentro do corpo possui características diferentes destes três estados e assim permanece como testemunha deles. A alma espiritual está presa no cativeiro da inteligência material, que lhe concede constante ocupação nos modos ilusórios da natureza. Mas eu sou o quarto nível da consciência, além da vigília, sonho e sono profundo. Situando-se em mim, a alma deve abandonar o cativeiro da consciência material. Nesse momento, a entidade viva renunciará automaticamente aos objetos materiais dos sentidos e à mente material. O falso ego da entidade viva coloca-a no cativeiro e concede-lhe exatamente o oposto daquilo que ela de fato deseja. Portanto, a pessoa inteligente deve abandonar sua ansiedade constante de desfrutar a vida material e permanecer situada no Senhor, que está além das funções da consciência material. Segundo minhas instruções, a pessoa deve fixar a mente apenas em mim. Se, contudo, ela continua a ver muitos diferentes valores e metas na vida, em vez de ver tudo em mim, então, embora aparentemente acordada, ela está, na verdade, sonhando, devido ao conhecimento incompleto. Assim como alguém pode sonhar que acordou de um sonho. Aqueles estados de existência que são concebidos como separados da suprema personalidade de Deus não têm existência real, embora criem um sentido de separação da verdade absoluta. Assim como quem experimenta um sonho imagina muitas diferentes atividades e recompensas, de forma semelhante, devido ao sentido de uma existência separada da existência do Senhor, a entidade viva erroneamente executa atividades fruitivas, achando serem elas a causa de recompensas e destinos futuros. Quando acordada, a entidade viva desfruta com todos os sentidos as efêmeras características do corpo e da mente materiais. Sonhando, desfruta experiências semelhantes dentro da mente, e em profundo sono sem sonhos, todas essas experiências fundem-se em ignorância. Por lembrar e contemplar essa sucessão de vigília,
sonho e sono profundo, a entidade viva pode compreender que ela é a mesma durante todas as 3 fases de consciência e que é transcendental. Dessa maneira, ela se torna senhor dos sentidos. Deveis considerar como, pela influência de minha energia ilusória, artificialmente imaginastes que esses 3 estados da mente, causados pelos modos da natureza, existiam em mim. Tendo averiguado de uma vez por todas a verdade sobre a alma, deveis utilizar a afiada espada do conhecimento, adquirido através da reflexão lógica e das instruções dos sábios e dos textos védicos, para extirpar por completo o falso ego, que é o foco de todas as dúvidas. Todos vós deveis, então, adorar a mim, que estou situado dentro do coração. Deve-se ver que o mundo material é uma ilusão distinta que aparece na mente, porque os objetos materiais têm uma existência extremamente fugaz, e hoje estão aqui e amanhã se foram. Podem-se compará-los à linha vermelha criada através do ato de girar uma vara em chamas. A alma espiritual existe por natureza no estado único de consciência pura. Contudo, neste mundo, ela aparece em muitas diferentes formas e níveis de existência. Os modos da natureza dividem a consciência da alma em vigília normal, sonho e sono sem sonho. Todas essas variedades de percepção, todavia, na verdade são maia e existem apenas como um sonho. Tendo compreendido a natureza temporária e ilusória das coisas materiais, e tendo assim afastado sua visão da ilusão, a pessoa deve permanecer sem desejos materiais. Por experimentar felicidade da alma, ela deve abandonar o falar e as atividades materiais. Se às vezes tiver de observar o mundo material, ela deverá lembrar-se de que ele não é a realidade última, e por isso ela o abandonou. Por meio de tal lembrança constante, até a hora da morte, ela não voltará a cair em ilusão. Assim como um bêbado não percebe se está usando casaco ou camisa, de forma semelhante, aquele que é perfeito em autorrealização e que assim alcançou sua identidade eterna, não percebe se o corpo temporário está sentado ou de pé. Na verdade, se pela vontade de Deus o corpo se acaba, ou se pela vontade de Deus a alma autorrealizada obtém um novo corpo, ela não o percebe. Assim como um bêbado não percebe a situação de sua roupa externa. O corpo material, de certo, se move sob o controle do destino supremo e deve, portanto, continuar a conviver com os sentidos e o ar vital enquanto estiver em vigor o karma da pessoa. Uma alma autorrealizada, contudo, que está desperta para a realidade absoluta e que está, assim, altamente situada na plataforma perfeita da yoga, jamais voltará a se render ao corpo material e às suas múltiplas manifestações, sabendo que este é tal qual um corpo visualizado num sonho. Meus queridos brâmanas,
Agora vos expliquei o conhecimento confidencial a respeito de Sankhya, mediante o qual a pessoa distingue filosoficamente a matéria do espírito, e de Astanga Yoga, mediante o qual a pessoa se une ao Supremo. Por favor, compreendei que sou a suprema personalidade de Deus, Vishnu, e que apareci diante de vós, desejando explicar vossos verdadeiros deveres religiosos. Ó melhores dos Brahmanas, por favor, ficai sabendo que sou o refúgio supremo do sistema de yoga, da filosofia analítica, da ação virtuosa, dos verdadeiros princípios religiosos, da força, da beleza, da fama e do autocontrole. Todas as qualidades transcendentais superiores, tais como estar além dos modos da natureza, ser desapegado, ser o bem-querente, ser o mais querido, ser a super-alma, estar igualmente situado em toda a parte e estar livre do enredamento material, todas essas qualidades, livres das transformações das qualidades materiais, encontram em mim seu refúgio e objeto de adoração. Meu querido Uddhava, dessa maneira, todas as dúvidas dos sábios encabeçados por Sanaka foram destruídas por minhas palavras. Adorando-me plenamente com amor e devoção transcendentais, eles cantaram minhas glórias com excelentes hinos. Os maiores dos sábios, encabeçados por Sanaka Rishi, assim me adoraram e glorificaram perfeitamente. E enquanto o Senhor Brahma olhava, regressei à minha própria morada. Devemos saber que a forma transcendental do Senhor é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. E, portanto, chamada de Nirgunam, além dos modos da natureza material. Porque ignora por completo o pseudo-prazer oferecido pela energia ilusória, o Senhor é chamado Nirapekshanam. E por ser o melhor bem-querente de seus devotos, ele é chamado Surdam. Priyam indica que o Senhor é o supremo objeto de amor e que ele estabelece maravilhosas relações de afeição com os seus devotos. Samya indica que o Senhor é neutro e desapegado em todas as situações materiais. Essas e outras qualidades maravilhosas encontram seu refúgio e objeto adorável no Senhor, que não leva em consideração as designações materiais, senão que concede sua misericórdia a qualquer um que se refugie nele. No Srimad Bhagavatam, no canto 1, a mãe Bhumi, a deidade predominante da terra, dá uma lista de algumas das qualidades transcendentais do Senhor, e encontram-se outras mais no néctar da devoção. Com efeito, as qualidades do Senhor são ilimitadas, mas aqui, nesse capítulo, se dá uma pequena amostra, apenas para estabelecer a posição transcendental do Senhor. Isso quer dizer que nós, como partes integrantes de Krishna, possuímos todas as qualidades de Krishna, porém numa quantidade limitada. Mas devemos entender que todas as qualidades que manifestamos nesse mundo, as qualidades superiores do Espírito, elas encontram refúgio nos pés, no Seu Supremo. Nada que existe não tem, tudo tem origem no Senhor Supremo, Krishna. E aqui ele está explicando que devemos manifestar essas qualidades que nos conectam com ele. Srila Madhvacharya citou a seguinte passagem
do Kala Samhita, dizendo: os semideuses não são, de fato, perfeitamente dotados de qualidades transcendentais. Na verdade, suas opulências são limitadas. E por isso eles adoram a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, que é ao mesmo tempo livre de todas as qualidades materiais e completamente dotado de todas as qualidades transcendentais que existem em seu corpo pessoal. E assim mostra que essas qualidades são, degraus necessários que devemos desenvolver através da prática espiritual para entrarmos em ressonância com o padrão superior de Deus. E assim, podemos dizer que nos qualificamos para entrar nessa dimensão divina de existência, o mundo espiritual, onde nesse mundo tudo é superior em qualidade. Nosso corpo espiritual é uma manifestação das qualidades superiores do espírito. E aqui nesse mundo material, quando estamos identificados com o corpo material e imersos nos modos na natureza material, as nossas qualidades são inferiores, porque são equivocadas. São as qualidades do espírito, qualidades puras, misturadas com os modos da natureza material que poluem os sentidos de viver essa realidade divina, mesmo agora nessa forma humana de vida. Bom, então terminamos aqui esse capítulo 13, onde o Senhor, na sua encarnação de Hamsa, a forma de cisne, o Senhor Vishnu está respondendo as perguntas dos filhos, dos maiores sábios do universo, os 4 filhos do Senhor Brahma, que Sanaka, Sanat Kumara, Sanatana, e assim ficaram satisfeitos por entender que existe um modo transcendental que está além dos 3 estados de consciência material, que são os modos da natureza agindo na inteligência. Por isso que vivemos em 3 estados simultaneamente, assim. O estado quando estamos sonhando, quando estamos acordados, no estado de vigília, e também tem um estado onde nossa mente está completamente apagada, que é o sono sem sonhos. E além disso, existe o 4º modo da natureza, que é o plano, a consciência que a gente realiza, Krishna, Deus. Então, aqui Krishna ele está insinuando para que os sábios saiam dessa especulação de tudo aquilo que é derivado das concepções mundanas, entendam que ele é a suprema personalidade de Deus, que tudo se manifesta a partir dele, e que quando os sábios se rendem a ele, então eles superam os modos, todo esse condicionamento do falso ego, da natureza material. E quando a pessoa é autorrealizada, realmente assim, vive completamente imerso em Deus, no amor de Deus, ela nem sente mais a presença do seu corpo material. Entende? Porque o falso ego é que faz você se identificar com esse corpo material e você pensa que você que está realizando as ações. Mas, na verdade, esse corpo ele é movido pelo destino supremo, pelos arranjos internos que Deus faz, já que Deus está situado em cada átomo, em cada corpo material. Ele é que faz essa movimentação para tudo existir como um cenário onde a alma, em ilusão, tenta desfrutar dessa natureza material, achando que está separada de Deus, assim, completamente esquecida do sentido, do significado da vida nessa escola, planeta Terra, Então, os sábios,
recebem esse conhecimento extraordinário, né? Eu peço que vocês ouçam de novo esses versos, porque tem uma natureza assim metafísica para refletirmos. Krishna simplesmente, né, tem falado em todos os capítulos para que simplesmente nos rendamos a Ele, que fiquemos, né, estabelecidos nesse quarto modo da natureza, que é chamada, né, Shuddha Sattva, o modo da bondade pura, onde nós possamos realmente estar associados com Ele e viver assim numa outra plataforma de consciência. Porque a ideia da criação desse mundo é que Krishna nos dá uma oportunidade de desfrutar a vida sem Ele, porém quando você recupera a sua consciência e você entende que é parte integrante eterna dele, um servo amoroso eterno de Krishna, e quando você recupera a sua posição, se rendendo sinceramente aos pés de lótus de Krishna, então você alcança essa plataforma onde realmente você está liberado das ações, dos movimentos, dos modos da natureza material que constituem a performance natural desse mundo material. E Krishna diz que Ele e nós, que somos suas partes integrantes, estamos além desses estados de consciência que se manifestam, né, como estado de vigília, sonho e sono profundo. É fácil entender isso, né? Que existe uma realidade, uma existência, né, superior e transcendental a essa manifestação material, que é uma existência ilusória, que é um passatempo de Deus, onde Ele permite, né, que as pessoas vivam aqui num certo estado de rebeldia espiritual em relação a Ele e possam assim ir se decepcionando dia a dia, vida a vida, tendo todos os seus sofrimentos e misérias, até que uma hora a alma não aguenta, né? E ela se pergunta: quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, né? E aí esse capítulo é exatamente para demonstrar isso, é esse conhecimento que você deve, né, abarcar na sua inteligência o mais fortemente possível, porque esse conhecimento vai tirar você desse sonho material, né? Como Krishna diz nesses versos, tudo é um grande sonho. Na verdade, todos esses universos no qual Krishna está manifestando, né, esses passatempos materiais que iludem, né, as pessoas, tudo isso é um grande sonho do Mahavishnu, do Vishnu primordial, né? Então Deus está sonhando toda a energia material, todos os universos, todas as galáxias, todos os planetas, tudo isso aí é onírico. E quando você entra em contato com Krishna dentro do seu coração, agora mesmo nessa forma humana, então você compreende que você está num sonho, né? É como se você fosse deitar, né, na sua cama, e aí você tem um sonho, só que quando você está sonhando, você está completamente acordado, entendendo que aquilo é um sonho, como se fosse uma projeção astral, vamos dizer assim, tentando assim ver o exemplo que eu estou colocando agora. E quando você volta para esse corpo material, você continua entendendo que você é um espírito, que você está nesse corpo, que você esteve no corpo de sonhos, né? Que é um estado que você realmente tudo some, né? Que é o sono profundo. Mas você é a testemunha disso tudo. Você já não se ilude mais. E aí você fica num estado de consciência tal que a sua vida é diferenciada dos outros, né, desse mundo, e a sua única função quando você tem a autorrealização é tentar despertar o coração das outras pessoas, para que elas tomem, né, uma atitude, consciência e significativa em suas vidas. E daí estamos passando aqui esses versos do Srimad Bhagavatam, onde o próprio Deus, né, imagina, a autoridade de Deus, ninguém pode refutar os argumentos dele, porque são palavras da verdade suprema. E por isso o Bhagavatam é considerado, né, absoluto. Ele representa a encarnação literária de Deus, onde Krishna está nos ensinando esses pormenores filosóficos, onde
né? Qualquer pessoa com um pouco de inteligência vai discernir o que é real e o que é ilusório. Assim como ele, quando acorda de um sonho, entende que o sonho foi só uma experiência, né, onírica, vamos dizer assim. Da mesma forma, quando você despertar realmente no espírito, através da prática espiritual, do posicionamento em serviço devocional nesse mundo, você vai entender também que esse estado de vigília pode ser também despertado, né, na alma, e você vai ver que esse estado de vigília, no qual agora você está ouvindo essa palestra, é um mero sonho também. Então, Krishna está sugerindo isso, né? Desperte para o espírito que você é, observe constantemente, atentamente, né? Orai e vigiai, né, como diz. Você fica sempre atento que você não deve se envolver com os projetos ilusórios da sua mente que está projetando esse mundo na falsa concepção, né, do falso ego. Você tem que parar de se identificar com esse corpo material. Este é o exercício da vida espiritual aqui, né, nesse mundo material. Tem que se perguntar para você, o que eu estou querendo? Eu estou querendo atingir logo a minha posição real e voltar para o mundo original, ou eu quero continuar sonhando aqui de uma forma estúpida e estar sempre sofrendo, assim, sem nenhuma satisfação para o espírito, porque você está achando que é o corpo, então você não tem prazer nenhum na sua vida. Você não encontra essa felicidade, esse néctar que você está desejando encontrar nas coisas materiais. E Krishna vem bondosamente aqui e diz, eu que sou a manifestação disso tudo. Se você se render a mim com amor, se você sempre se lembrar de mim, você não pode esquecer que isso aqui é um sonho. Então você atinge esse ponto que Krishna está explicando aqui, né, nesse capítulo específico, né, o capítulo 13 do canto 11 do Bhagavatam. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, né, da aula maravilhosa. Cada capítulo aqui do Bhagavatam, realmente, se você está lendo com vontade espiritual, se você está ouvindo assim, nesse espírito de conexão, de rendição a Deus em seu coração, então você vai começar a sentir Krishna realmente em cada verso, em cada palavra. E daí você vai ouvir repetidas vezes as aulas e vai meditar sobre esses versos. E aí Krishna, que está dentro do seu coração, ele está observando a sua vontade de despertar esse amor por ele, né? De manifestar esse amor que é natural no seu coração. E é assim que as coisas acontecem. Não adianta ficar só tendo religião, filosofia, ou ficar fazendo, né, várias yogas, meditações, nada disso. Você tem que ter essa avidez de estar com Deus, entendendo quem Ele é. Então Krishna está se revelando aqui. Você tem que perguntar simplesmente por que eu estou moroso nesse caminho espiritual, por que eu estou deixando para depois, por que eu estou deixando a minha mente ficar encantada o tempo todo pelas coisas materiais, pelo supérfluo, né? Por coisas assim que fazem eu esquecer completamente os pés de lótus de Krishna. De modo que, se você tiver oportunidade, eu, por exemplo, faço isso, eu sempre estou com a minha japa cantando. Aonde eu estiver, se eu estiver vendo uma coisa que é de natureza não espiritual, eu estou sempre cantando o santo nome, e esse santo nome fica como a vibração principal na minha mente, apesar de eu estar contemplando assim, algo da natureza material. Temos que desenvolver esses processos, né, alternativos, ou espertos do espírito, para não deixar a mente controlar a gente completamente. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Muita luz no coração de vocês. Que as bênçãos divinas manifestem agora em seus corações. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Gaura Nitai, todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna, todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos
Haribo.